Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Bom dia para você também que está nos assistindo pela TV UFMA no Maranhão. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso programa. Hoje, segunda-feira, dia já tradicional da gente entender o que o mercado está pensando, o que ele está projetando para os nossos indicadores macroeconômicos, mas também para a nossa bolsa nessa semana. Então vamos entender como é que estão essas projeções de mercado financeiro. Mas tem outros pontos bem importantes aí para a gente comentar com vocês, porque além do brasileiro estar mais confiante em relação ao consumo, alguns itens voltaram para a mesa e para a cesta de consumo das classes D e E. Então a gente vai trazer esse ponto para vocês, além de passar pelas principais notícias do mundo e aqui da nossa abertura de mercado. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores, um bom dia especial a todo mundo aí de São Luís do Maranhão e região que está vendo a gente pela TV UFMA. Hoje é dia da gente saber como que o mercado financeiro passou o fim de semana, ele continua bastante azedo, mas a boa notícia é que no lado real, né, no mundo real, onde que importa de verdade aí, o brasileiro está mais confiante, está com maior renda, está querendo consumir mais e está consumindo mais, né? A gente vai falar aí das besteirinhas, né? Que foi o jeito que a matéria colocou, né? Inclusive aí sobre que os brasileiros estão conseguindo comprar mais agora com esse aumento de renda, né? Então a gente tem bastante coisa aí para tratar aí durante esse dia, mas já vamos começar com a agenda, né, Débora? Porque tem bastante coisa aí que o nosso telespectador aí precisa ficar atento no dia de hoje, né? Hoje pela manhã a gente teve aquelas divulgações que acontecem bem cedinho na Europa. Então a gente já teve divulgação do PIB do primeiro trimestre de Portugal e a gente tem um dirigente do Banco Central Europeu e também presidente do Banco Central da Alemanha participando de um painel sobre o euro digital. Em seguida saiu o IPCS da terceira quadricemana, então da terceira semana de junho, aqui medição pela FGV. Da FGV também saiu a confiança do consumidor de junho. A gente vai trazer esses dados para vocês, a gente vai destrinchar também esses dados, vamos entender de onde está vindo a confiança do consumidor, quais faixas de renda estão com uma melhor perspectiva de consumo e a gente depois na esteira vai falar justamente sobre essa volta do consumo de alguns itens nas classes D e E. Então uma volta aí de carnes, por exemplo, iogurtes, alimentos e outras besteirinhas, como a própria matéria fala, nessa cesta de consumo. Às 8h25 saiu o relatório Focus, então a gente também vai trazer o Focus para entender como é que o mercado está ali projetando as variáveis macroeconômicas para esse ano e para o próximo. E também saiu nota do setor externo de maio, 8h30 da manhã. 9h30 a gente tem outro dirigente do Banco Central Europeu participando de um fórum em um evento em Paris. E na sequência a gente tem outros dados que vão sair ao longo da manhã e da tarde. Então, hoje a gente tem bastantes dirigentes do Banco Central Europeu participando de vários fóruns, não só desse evento em Paris, mas também aí temos um painel ali na Alemanha. Então, hoje, um dia bem tomado pelos dirigentes do Banco Central Europeu. Às 15 horas sai a balança comercial semanal. Então, aqui, aquele dado que sai toda segunda-feira à tarde. E a gente tem o presidente do FED de São Francisco, na verdade, a presidente, a Mary Daly, falando aí sobre política monetária às 15 horas nos Estados Unidos. Às 16 horas sai o PIB da Argentina do primeiro trimestre. Então hoje a gente tem uma agenda muito voltada aí para realmente dirigentes do Banco Central Europeu, um pouquinho ali de presença dos dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos e alguns indicadores importantes que saem todas as segundas-feiras aí na nossa agenda brasileira. Mas lembrando que essa semana é importante, porque essa semana tem IPCA 15, tem ata do Copom e tem relatório trimestral. Então o mercado está um pouco já ansioso pela agenda dos próximos dias na semana. Mas por hoje a gente tem esses indicadores. Vamos então agora fazer o nosso giro de mercado aí, fazer já com a notícia que a gente coloca aqui para vocês todo santo dia, né, falando aí sobre o que esperar, o que já aconteceu nos mercados. Os mercados até que estão em alta essa semana aí, que segundo a notícia, mas a Ásia está um pouco diferente, né? Parece que azedou um pouco, a Nvidia teve resultados abaixo do esperado e as bolsas asiáticas sentiram bastante isso, né? Sim, principalmente as bolsas asiáticas que têm alguma exposição ao setor de tecnologia, ao setor de semicondutores. Então, o que aconteceu na semana passada? A Nvidia ela teve um boom ali no seu valor de mercado, ela subiu muito, se tornou a empresa mais valiosa do mundo
e acabou tendo algum ajuste. Então, depois de subir por vários dias consecutivos e atingir esse patamar, a NVIDIA passou a sofrer ajustes, o que é algo bastante comum no mercado financeiro, de quando uma ação, um ativo, chega num preço que o mercado entende que está na hora de vender, ele vai começar a vender para realizar seus ganhos, realizar lucro ali de curto prazo, e isso aconteceu com a NVIDIA. Então, depois dela subir muito, na sexta-feira ela caiu mais 3%, ela já tinha caído na quinta, na sexta-feira ela caiu mais 3%, e isso fez com que alguns mercados asiáticos sentissem essa queda. Então, a gente vê alguns mercados, eu vou colocar aqui especificamente o TAIEX para vocês na tela. O TAIEX é o índice de Taiwan, e a gente tem uma empresa, né, que é a TSMC, é uma empresa de semicondutores de Taiwan, que tem um peso grande no TAIEX, e ela acabou acompanhando esse movimento negativo da NVIDIA. Então, a empresa de semicondutores de Taiwan caiu mais de 3% hoje também, e acabou puxando o índice como um todo para baixo. E a gente vê esse movimento acontecendo de uma forma geral na Ásia. As empresas que estavam surfando na NVIDIA e surfando nessa alta da NVIDIA, principalmente aquelas ações mais ligadas ou à inteligência artificial ou chips e semicondutores, elas estão sofrendo esse ajuste porque elas também subiram por vários dias consecutivos. E agora elas acabam nesse ajuste puxando as bolsas para baixo. A gente teve um movimento um pouco descolado do Nikkei 225, que acabou no terreno positivo, e o Xangai Composto, ele teve toda essa movimentação também do setor de tecnologia, mas teve um outro peso que afetou tanto o Xangai Composto como o Shenzhen, que é o menos abrangente, que foi ali o setor imobiliário. Então, mais um dia o setor imobiliário pesou nas bolsas chinesas, principalmente, e também contribuiu para esse movimento de queda. Então, hoje um dia majoritariamente negativo na Ásia, exceção do Nikkei 225, mas muito aí desse movimento vindo desse ajuste que sofreu a NVIDIA na sexta-feira, que acabou deixando, inclusive, as bolsas nova-iorquinas ali num movimento também misto. O Dow Jones acabou ficando bem pouquinho no terreno positivo, com uma alta de 0,04%, mas as outras bolsas, S&P, principalmente Nasdaq, sofreram aí queda na sexta-feira e acabaram também, depois de vários recordes alcançados aí de fechamento, acabaram no terreno negativo. Então, esse movimento chega na Ásia e acaba puxando as bolsas para baixo. Vamos para o Brasilzão agora, que a gente tem que saber aí como o mercado passou o fim de semana dele, né? O mercado, ele está bem azedo ainda, né? Então o Campos Neto está deixando o mercado azedo, justamente aí tentando justificar, inclusive, aí a projeção do mercado, a política de taxa de juros do Copom, né? Não teve alteração da Selic nesse momento, mas agora a gente tem aí a inflação se elevando aí nas projeções do mercado. A gente colocou, inclusive, aqui um gráfico para mostrar para vocês como que o mercado está observando aí IPCA, PIB, o câmbio e a Selic aí segundo o relatório Focus, né? A gente tem a sétima, vocês não viram errado, é a sétima alta consecutiva de alta do IPCA na projeção aí do mercado financeiro. Isso daí serve justamente para justificar a política atual aí do Campos Neto e do Banco Central de manter a Selic em 10,5% nesse ano. Então, já que você tem uma inflação cada vez mais longe da meta, né, que a meta é 3%, a gente está mais próximo agora do teto da meta, que é 4,5%, então se justifica você ter uma política monetária aí mais conservadora. Mas a gente não tem tantos elementos. A gente teve aí um IPCA aí essa semana, 2 semanas atrás, que foi um pouco acima do esperado e muito puxado principalmente pela inflação de alimentos, ou seja, não existia justificativa tão plausível assim para você aumentar tanto a projeção de inflação, e até mesmo a gente observa que a Selic não seria capaz de conseguir corrigir essa inflação, ainda principalmente que ela vem do lado de oferta, né? Então alta de preço de alimentos. Mas mesmo assim, o que o mercado está fazendo aí é validando a política do Campos Neto. A gente tem também aí voltando aí um pouco de crescimento agora aí do PIB, né? Então o PIB está variando sempre em 2,8%, 2,9%, está bem alinhado aí com que as projeções, por exemplo, aí do Banco Central. O Ministério da Fazenda aumentou um pouco as projeções, mas acredita ainda com um crescimento acima de 2%, aí, o que é bem maior do que aquilo que estava no começo do ano, por exemplo. A gente tem o câmbio subiu muito nas últimas semanas,
A gente até explicou aí que não foi o Lula que fez o câmbio subir, teve uma questão especulativa sim de mercado interno, mas a política norte-americana de taxa de juros é a principal responsável aí por causa disso, que está cada vez mais atrativo você se manter em títulos públicos norte-americanos, já que você não tem risco quase que algum quando você se mantém nisso, e ele está pagando uma boa taxa, então você tem cada vez menos aí um apetite pelo risco diminuído. Então, o dinheiro, né, o capital sai desses mercados emergentes, inclusive o Brasil, e até de mercados consolidados e desenvolvidos como os Estados Unidos e Europa, e vão para esses títulos públicos norte-americanos. Isso aí está elevando a taxa de câmbio em todos os países no mundo. No Brasil não é diferente. Então, você tem um aumento aí. Algumas semanas estava previsto em 5 a taxa de câmbio, agora a gente tem uma previsão que ela termina em 5,15, ou seja, que vai baixar do patamar de hoje, mas vai terminar o ano acima daquilo que estava sendo esperado. E a Selic continua igual, mas a gente já explicou aqui que o mercado está validando simplesmente as posições do Campos Neto aí sobre o que vai acontecer com a inflação. Então esse aí é assim que o mercado acordou essa semana, Débora. Segunda-feira aí não teve um bom fim de semana, acordou um pouco azedo, né? Acordou comprando discursos recentes de Roberto Campos Neto e está validando, sim, uma inflação mais alta nesse ano para justificar também uma Selic mais alta nesse ano. Mas vamos falar agora da confiança, olha eu com a inflação na cabeça, porque essa semana tem IPCA 15. Vamos falar da confiança do consumidor, que subiu nesse mês de junho, uma edição da FGV, e a gente viu que essa alta da confiança do consumidor não foi puxada por um fator só. Ela foi puxada pela combinação da melhora da percepção sobre a nossa situação atual, então como é que o consumidor está vendo a nossa situação atual, mas também como é que estão as expectativas para os próximos meses. Então, quando a gente vê o gráfico de linhas ali, aquele gráfico que a gente já está acostumado a ver de índice de confiança ao consumidor de junho, a gente vê que as expectativas elas voltaram a subir. A gente tinha visto uma queda no mês de maio nas expectativas para o futuro e tinha até um impacto ali da situação já aparecendo um pouco da situação do Rio Grande do Sul, né? Principalmente quando a gente pensa em expectativas para o futuro. Mas nesse mês de junho a gente volta a ter uma melhora da análise do consumidor para as expectativas do futuro e também tivemos uma melhora da situação atual. Então, a análise do consumidor em relação à nossa situação atual também melhorou. O consumidor está se sentindo mais confiante nesse momento para consumir. E os dois juntos acabaram puxando o índice de confiança cheio, que acaba sendo uma composição dos dois itens, para cima. Então, a gente teve um mês de retomada da confiança do consumidor, uma vez que no mês passado a situação atual tinha andado bem de lado, as expectativas tinham caído e isso tinha puxado a confiança para baixo. Vamos ver aí como é que ficou em relação ao ano passado e como ficou também em relação ao mês passado a confiança do consumidor. Porque em relação ao mês anterior, como eu falei, a gente teve uma melhora bem significativa. O índice de confiança subiu 1,9 pontos percentuais, então teve ali uma melhora grande e essa melhora foi puxada pelas expectativas que subiu aí 2,6 pontos percentuais em relação ao mês passado. A gente teve sim uma melhora da análise da situação atual de 1 ponto percentual, mas na média quem puxou mesmo a confiança para cima foi na verdade a melhora das expectativas. E a gente vê isso acontecendo, né? O brasileiro um pouco mais confiante, conseguindo comprar ali bens um pouco mais caros, quando a gente vê alguns dados ali, não só esse de confiança do consumidor, mas outros dados de confiança que o brasileiro está ali mais disposto a comprar alguns bens duráveis, alguns bens que têm um valor maior, e isso também apareceu recentemente no monitor do PIB, que naquele consumo das famílias a gente teve uma melhora, não só no consumo de serviços, mas nesses bens mais caros também. Quando a gente olha a variação em relação ao ano anterior, a gente teve uma melhora na situação atual, o brasileiro está vendo a situação atual de uma forma mais positiva do que estava vendo no ano passado, mas as expectativas estão um pouco piores em relação ao ano passado, o que fez com que, na média, a gente tivesse uma queda na confiança do consumidor em relação ao ano passado. Algo que a gente não estava vendo, né? A gente estava vendo uma melhora em relação ao ano passado e nem sempre em relação ao mês passado. Agora a gente tem uma mudança um pouquinho de cenário, mas principalmente pelas expectativas
E aí entra a mesma questão do mês passado, que já começa ali a ter algum impacto da situação do Rio Grande do Sul, porque a gente tem uma parte, claro, da pesquisa. E aí a gente também tem a melhora ou piora das perspectivas por extrato de renda, que aí a gente consegue ver para quais estratos de renda essa situação está melhor. Então, quando a gente olha a expectativa de pessoas que ganham até R$ 2.100, a confiança melhorou em relação ao mês passado, subiu 4,2 pontos percentuais, então o consumidor de renda mais baixa aqui nos extratos da FGV está mais confiante, então ele está ali conseguindo ver uma melhor perspectiva de consumo, isso pode vir da renda, isso pode vir também de avaliações de emprego, como a gente vê em outros índices que têm essa decomposição. A gente vê também as rendas entre R$ 2.100 e R$ 4.800 tendo uma melhora na confiança do consumidor. A renda mais média aqui de R$ 4.800 a R$ 9.600 teve uma queda em relação ao mês passado, foi a única que teve uma retração em relação ao mês passado, e as rendas acima de R$ 2.600 teve uma pequena alta. Então a gente vê que a confiança do consumidor está melhorando para quem tem rendas mais baixas. Isso vem muito alinhado com a nossa próxima notícia, né, André? Exatamente, porque a gente vê aí que o consumidor aí brasileiro de classe C, D e E, né, que é a notícia que a gente vai mostrar agora, né, voltou a comprar mais coisa. Então ele não está simplesmente agora trabalhando no básico. Ele está, por exemplo, comprando um chocolate, comprando um iogurte, comprando, vamos dizer assim, outras besteirinhas, né? Foi assim que a matéria saiu aí no lugar principal que ela foi redigida, né? Então você vê aí que o consumidor ele está conseguindo comprar mais, principalmente o consumidor com menos renda. Por que está acontecendo isso, Débora? Justamente pelo fato de que o consumidor ele está com uma renda acima, ele teve ganhos acima da inflação nesses últimos 2 anos, né? A política de valorização do salário mínimo, ela não é simplesmente uma política que ajuda o trabalhador a ganhar mais. Ele também tem um alto fator de distribuição de renda. Então, a política de valorização do salário mínimo acima da inflação, ela tem um impacto muito positivo em aumento da demanda, o que vai gerar aumento do emprego, o que vai gerar aumento do consumo, aumento da renda das demais pessoas, das demais categorias. Então, é uma política muito inteligente, com custo baixo, que ela tem grande efeito em cascata para o resto da economia. Então, a gente vê aí que o brasileiro do mundo real, não aquele que mora na Faria Lima, ele está feliz justamente porque ele está conseguindo comprar mais coisa. E é esse brasileiro, a gente vê algumas pesquisas aí na última semana mostrando aí que a popularidade do governo Lula aumentou, e aumentou justamente na questão econômica. O brasileiro ele não está enxergando, ele não vê o risco fiscal. Ainda bem que o brasileiro não vê essa besteira chamada risco fiscal aí. O brasileiro ele mede aí como ele acredita que está a economia pelo que ele está sentindo no bolso. E no bolso está muito bom a questão econômica do brasileiro. Ele está aumentando sua renda mês após mês. Tá cada vez o medo do desemprego está cada vez mais distante, porque o desemprego está muito baixo. E a inflação está bem controlada, mesmo com essa grita toda aí de que vai ter uma inflação completamente descontrolada, fora do alcance do Banco Central. A gente tem realmente uma inflação de alimentos que está prejudicando principalmente as pessoas mais pobres, mas mesmo assim elas tiveram recuperação aí da sua renda em nível real, então ela não sente tanto. Então, Débora, no mundo real fora da Faria Lima, o brasileiro está feliz, né? Pois é, porque voltar a trazer alguns itens além ali do básico para a cesta de consumo é muito importante. A gente viu como nos anos passados o consumo de carne tinha caído, como ali itens fora da cesta muito básica também estavam muito inacessíveis. Então aqui a gente vê essa volta das coisas para a mesa e para a casa do brasileiro, e isso é realmente uma percepção real de que a economia está ali um pouco melhor, que já tem uma disponibilidade melhor de renda e que podem ser comprados, inclusive, itens que podem até ser considerados como supérfluos, né? Muitas vezes, chocolate e outras besteirinhas, como a própria manchete diz, mas isso é muito importante, porque mostra que o brasileiro está, assim, não só mais confiante,
mas podendo trazer outros itens aí para sua casa. Vamos então sair do mundo real e vamos voltar para a Faria Lima, então, porque você trouxe aí para a gente um termômetro da Bolsa para saber como que está a confiança. Até a Bolsa está confiante essa semana, hein? Quem diria? Hoje, essa semana a Bolsa está confiante porque o mercado na semana passada errou, né? Errou, como vem errando muito as suas projeções, e não só da Bolsa, né? A gente vê o mercado sempre revisando suas projeções, a gente sabe que projeções, dependendo da variável, são muito difíceis de serem feitas, mas a gente está falando aqui de uma projeção de curtíssimo prazo. E o mercado errou na semana passada, só 16,67% dos agentes entrevistados esperavam a alta, 50% esperava que a gente fosse ficar perto do 0 a 0 e 33% esperava que a Bolsa ia cair. E uma semana que tinha, sim, certos desafios. Mas a gente teve uma alta de 1,40% na semana passada, depois de 4 semanas de quedas consecutivas. O Bovespa caiu por 4 semanas seguidas e agora começa a se recuperar, até porque chegou num ponto que está bem descontado. Do mesmo jeito que a gente tem aquele teto que as pessoas começam a vender, a gente também tem um piso que as pessoas começam a comprar, porque elas acham que as empresas estão mais baratas no momento e vão colocar o dinheiro. E a gente teve na semana passada, inclusive nas 2 semanas anteriores, um alívio das treasuries lá dos Estados Unidos que o André estava falando. Os títulos de dívida dos Estados Unidos acabaram tendo um recuo e isso fez com que a gente tivesse um pouquinho mais de apetite pelo risco. Essa semana é uma semana desafiadora, porque a gente tem IPCA 15, a gente tem ata do Copom e a gente tem relatório trimestral de inflação aqui no Brasil. Fora do Brasil, a gente tem PCI, que é o Índice de Gastos com Consumo Pessoal, uma métrica muito olhada pelo Banco Central dos Estados Unidos, olhada muito de perto para a tomada de decisão de política monetária. Então, dependendo de como essas variáveis forem sendo divulgadas ao longo da semana, a gente pode ter uma mudança de direção do Ibovespa. Mas já emendando aqui a nossa abertura de mercado, hoje o Ibovespa está positivo. Então, a gente vê o Ibovespa subindo 1,07%, ele vem aí no terreno positivo desde sexta-feira, e hoje tinha alguns fatores que podiam limitar essa alta, inclusive. Porque o minério de ferro caiu mais de 3% em Dalian na China, e a gente sabe o peso que a Vale tem na nossa bolsa. E a gente teve também, não está contando, inclusive na abertura já não estava, mas ainda não estamos, contando com a abertura, com a alta do petróleo Brent, que opera em 0,27 de queda nesse momento, e vem assim desde amanhã. Então a gente não está contando com aquele apoio das commodities, mas nosso Ibovespa está subindo e a gente tem alguns pontos importantes aqui para falar. Um deles eu vou colocar aqui na tela para vocês, que é, infelizmente, a Sabesp. Sexta-feira a gente teve uma agenda bem esvaziada, eu queria ter falado disso, mas não deu tempo. A gente tinha uma agenda muito esvaziada, então o mercado ficou de olho naquelas notícias corporativas. E sexta-feira o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está aí tentando a todo custo privatizar a Sabesp agora entra nessa corrida final para privatização, infelizmente, e aí eu gosto de chamar aquela atenção para aquele ponto que a gente sempre fala, a ação da Sabesp está subindo 2,38, mas isso não significa que a privatização é boa para o nosso bolso, que é boa para o povo brasileiro. Então a gente sabe que não é boa para o povo brasileiro, aí, principalmente quem mora no estado de São Paulo. A gente sabe que a privatização ela vai penalizar muito, a gente sabe o que vai vir aí com a privatização e ela está sendo difícil de ser emplacada. Então, na sexta-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, viajou para a Europa e para os Estados Unidos para buscar fundos para tentar ali emplacar para vender a Sabesp. Então, ele basicamente fez ali um roadshow da Sabesp na Europa e nos Estados Unidos para tentar vender a empresa. E a gente vê ela subindo no dia 21 e subindo no dia 24, que é hoje, porque o mercado tem interesse na venda da Sabesp, porque ele quer ali o dinheiro de curto prazo, está pouco se importando se vai ficar pior para você. Então, a gente está vendo a Bolsa, a Sabesp subir hoje pelo segundo dia, subindo 2,36, quase ali nas maiores altas, por um motivo que não vai beneficiar ninguém, a não ser o mercado financeiro e os detentores das ações da Sabesp, até porque a gente vai ver que o Estado vai ficar muito pequeno, com uma porcentagem de 18% praticamente da Sabesp. Isso é uma notícia que eu dou com pesar, mas que eu gosto de sempre trazer para a gente ver que os interesses do mercado não estão alinhados com os nossos. Então, se a gente vê uma notícia, por exemplo, de classe D e E está consumindo mais porque o desemprego está baixo, a renda está melhor, tem veículo hegemônico falando que isso é ruim, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as notícias que a gente vê de a Sabesp está subindo, o Ibovespa está subindo, isso é bom. Será que é bom? Né? O que está puxando essa alta?
Então fica aqui a reflexão, porque quando estava caindo, parecia que a economia estava ali despencando também, né? E quando, na verdade, a gente está falando de uma percepção de mercado financeiro. Bom, hoje a Nasdaq aqui seguindo, depois do meu desabafo, a Nasdaq caiu 0,01%, ainda puxada pelo ajuste das empresas de tecnologia, que subiram muito na semana passada, e subiram muito porque as treasuries de 10 anos, que vocês estão vendo agora perto da estabilidade, operaram em queda a semana toda. Isso traz ali, né, um alívio nas ações de tecnologia, e depois elas sofreram ajustes, como era de se esperar. Então, depois da Nasdaq bater ali vários recordes, ela começou a sofrer ajustes junto ao S&P, que hoje sobe 0,39. As treasuries estão bem perto da estabilidade, até porque a gente tem PCI nessa semana, então o mercado vai ficar um pouco mais de lado, esperando essa métrica tão importante aí que o Banco Central dos Estados Unidos gosta tanto de olhar. Mas um ponto que eu queria chamar a atenção é o DI futuro, que está caindo, conseguiu romper ali os 12%, tinha ficado muito tempo acima de 12% ao ano, a expectativa dos juros para 2032, e hoje a gente vê caindo novamente a 11,99. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque a gente teve reunião do Copom na semana passada e teve unanimidade. Aí o mercado parece que agora todos os problemas são resolvidos, porque agora até o risco fiscal está diminuindo, até a pressão por política monetária está diminuindo, porque a gente teve essa unanimidade do Copom. Então, aqui, a gente começou a ver esse ajuste desde a semana passada, desde quarta-feira, e ele continua acontecendo, e isso traz também um apetite maior para o risco aqui no Brasil. O dólar cai, porque nossa bolsa está subindo, então esse movimento já é bem conhecido, é um movimento mais clássico aí de bolsa. A bolsa sobe, o dólar cai, porque entra recurso estrangeiro aqui. Então o dólar também aí a mais acomodado a 5,38, mas ainda em um patamar alto, bem ali pressionado principalmente pelo mercado financeiro também. E o dólar cai frente aos pares, mas cai muito menos do que cai frente ao real. Cai 0,36%, até porque a gente teve uma alta bem grande do dólar frente à nossa moeda estava desvalorizada, então ela tem esse fôlego um pouco maior para buscar aí a recuperação. Então, hoje a gente vê um dia, né, de movimento positivo na nossa bolsa, mas não puxado por commodities, puxadas até por ações que têm mais sensibilidade ao movimento dos juros futuros. E a gente vê lá na Ásia, como eu falei, Xangai Composto caiu, Nikkei 225 ficou na exceção, e a nossa bolsa em Nova York está até com uma alta bem mais acelerada aí de quase 2%. Débora, vamos chamar nosso webinar aí que vai acontecer no dia 7 de julho, aí, o webinar do Walter Adam, né? Adam Alter, perdão, Apocalipse Tecnológico aí. Para quem não sabe aí, ele é o Adam Alter, ele é de Sydney, professor aí da New York University Stern School of Business, e ele trabalha as questões de tecnologia e vício com tecnologia, né? A gente vai ter aí, conduzido pelo nosso querido Eduardo Moreira aí, conduzido pelo Eduardo Moreira, vai tratar de tópicos como o verdadeiro impacto da tecnologia em nossas vidas, o design da tecnologia, que é muito voltado para você se viciar, inclusive algumas dicas aí para você tentar se libertar aí dessa prisão tecnológica. Então, um webinar imperdível. Já se inscreve aqui no iclmercado.com.br e garanta aí sua vaga. Aí você vai ter lá o sininho que vai tocar para vocês, daí você nem precisa lembrar, no dia vai avisar para vocês. E eu achei que a câmera estava no André e tomei um belo gole de água aqui para todo mundo ver, que vergonha, mas é porque eu fiquei muito tempo falando da Sabesp, desabafando e fiquei com sede. Mas agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, com o William Deluca e Guga Noblar. Rolezeiros podem ficar tranquilos porque já está chegando a hora do rolê. E vocês ficam com uma palavrinha do Edu aí no encerramento do nosso programa. Um beijão e até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Adam Alter foi eleito o melhor professor da New York University, uma das melhores universidades americanas. Ele foi eleito um dos 40 mais importantes professores de negócios do mundo. Ele escreveu o livro Irresistible, que ficou em primeiro lugar na lista de mais vendidos durante muito tempo. E ele vai dar uma aula aberta e gratuita para a comunidade do ICL. Para você se inscrever nessa aula, um dos maiores professores do mundo, e entender o apocalipse tecnológico que está influenciando milhões de vidas e enriquecendo algumas empresas, você tem que clicar no link que está junto com esse vídeo e se inscrever nessa aula. Não perca! Uma das aulas mais importantes que o ICL já trouxe até hoje para você. A chance
de estudar com um dos melhores professores do mundo. 7 de julho, domingo, às 8 horas da noite, a gente se vê.